Você acompanha a partir de agora o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que de forma eficaz faz a gestão de 2 canais de comunicação, a rádio e a televisão Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema Desenhista Industrial, Profissão, Talento e Inspiração. Essa, sem dúvida alguma, é uma atividade profissional que combina arte, design e engenharia quando o assunto é soluções inovadoras. Visa criar produtos que sejam funcionais, esteticamente agradáveis e atendam às necessidades dos usuários, buscando sempre novas soluções. Já o processo para a escolha do designer começa com uma pesquisa que analisa, primeiramente, as necessidades dos usuários, bem como aquela necessidade do mercado. Em seguida, os designers, eles são desenvolvidos por intermédio de conceitos e ideias que vão formar futuramente o produto. Após a ideia, o projeto passa por uma técnica que hoje permite criar protótipos rapidamente e de forma bem mais econômica, possibilitando testar para só assim validar o funcionamento, a funcionabilidade e a usabilidade do produto. São tecnologias que possibilitam o aprimoramento de técnicas e ferramentas que já são imprescindíveis, permitindo criar modelos 3D e outras simulações. O desenho industrial é aplicado em produtos de consumo como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Também é aplicado em produtos industriais como máquinas e equipamentos e pode ser aplicado em serviços como designer de experiências, quando você tem o contato diretamente com o usuário. Sobre este tema e muito mais, tenho como convidado o desenhista industrial, gestor estratégico de design e ergonomia, Carl Kawasaki. Reforço o convite, fica aqui conosco, que o Comunidade do Conhecimento já está no ar. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema Desenhista Industrial, Profissão, Talento e Inspiração. O desenho industrial é aplicado em produtos de consumo, como móveis, eletrodomésticos, tudo isso nós já falamos. Mas o mais importante é saber como nós começamos a sentir que aquele talento, ou o meu talento, pode ser transformado em uma profissão. Eu estou tendo a oportunidade de receber aqui em nossos estúdios uma pessoa que não há muito tempo eu vi a conhecer, tanto que é um líder Tuxaua, que já recebeu todas as suas insígnias, e nós vamos bater um papo então com o gestor estratégico de designer e ergonomia, Carl Kawasaki. Muito difícil falar seu nome. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Val. Você percebeu que, no início, a gente falando dessa responsabilidade do profissional, o desenhista industrial, o designer industrial, nós encontramos na
em livros ou em pesquisa que tem uma variação de como dar o nome ou qualificar, já é uma outra questão a partir do momento que ele faz um trabalho, né, e de certa forma é reconhecido, mas como você é conhecido, como que a sua atividade profissional é conhecida aqui no Brasil e fora do Brasil? Uhum. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Já tinha sido convidado. Claro, muito bom estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre uma coisa que eu amo muito, que é o design, né? Eu acho que para responder isso, o legal seria a gente entender aonde surgiu, Então, né? O porquê que surgiu o design. Então, o desenho industrial, né, que design de produto, que também engloba outras áreas do design, como design gráfico, web design, mas tudo surgiu com o desenho industrial. Uhum. E isso teve o seu início com a Revolução Industrial. Uhum. Aquela máxima, né, de Ford. Você pode ter qualquer carro que você quiser, desde que seja preto. Né? Então... Só que, até então, ele não tinha concorrentes. À medida com que foram surgindo outras indústrias, eles tiveram que, poxa, a gente tem que entregar outras coisas para os nossos clientes, outras qualidades, outras experiências, valor agregado. E quem que faria isso? Porque naquele momento, quem fazia projetos eram arquitetos, projetistas e engenheiros mecânicos. Uhum. Mas não tinha um profissional que tinha um olhar olhando para o mercado, o que o mercado estava buscando, entendendo tendências, né? Como se fosse um profissional que ficasse com um pé dentro do departamento de desenvolvimento e um pé no mercado olhando o que está acontecendo. E foi aí que surgiu o profissional designer, né? Então, o desenho industrial ele surgiu dessa forma, né? Apesar que, só como curiosidade, a primeira aparição do design, que dizem que foi feito design, mas nem sabia que era design. Foi na dinastia Ming, na China, onde um dos generais ele estava com uma grande problemática, que os soldados eles iam avançando, mas os arqueiros, conforme iam sendo abatidos, o outro arqueiro ia pegar a flecha que estava ali e não servia no arco. Então, pela primeira vez, se pensou em fazer algo seriado e que atendesse ali, no mínimo, 90% de todas aquelas pessoas. Então, o design ele tem sempre esse olhar da melhor forma de se produzir, com a melhor qualidade e que atenda o maior número de pessoas, né? E é por isso que entra a ergonomia, a antropometria, todas essas relações essas variações que o produto pode ter para conseguir ser inserido no mercado, né? E quando você percebeu e falou, eu sou um designer? Bom. Não, porque você tem uma história, né? Você já, quando menor, você já foi lá para o Golfo, né? Tinha, acho que a guerra, né? Do Iraque. Depois você voltou para o Brasil, depois vocês foram para o Japão, voltaram para o Brasil, retornaram para o Japão. Sim. Então, quando você parou e falou assim, não, eu sou um designer, eu quero mexer com isso. Bom, é curioso e até um pouco nostálgico você ter perguntado isso, porque quando eu fiz 18 anos, sinceramente eu não sabia muito o que fazer da vida. Eu tinha uma boa afinidade com a área da arte, mas eu não sabia o que fazer. Então, um menino de 18 anos, com muita vontade, muita coragem, foi se aventurar. Então, eu tirei meu passaporte, peguei meu visto e fui para o Japão, né? Sem saber como seria, o que ia acontecer, e acabei caindo num emprego numa fábrica da Toyota. Lá não, caindo você não caiu, né? Porque se caísse, todo mundo ia Não, eu fui procurando, né? Trabalho lá e encontrei esse trabalho. E por eu já ter morado quando era pequeno, né? Dos 7 aos 10, então eu já tinha a proeficiência da língua, então nunca teve problema. E na Toyota, que foi aonde eu conheci engenheiros mecânicos e designers de produto, desenhistas industriais. E foi um momento que eu falei, ué, mas... É isso. Então tem alguém produzindo e projetando tudo isso. E eu lembro que foi muito interessante que no dia que eu descobri a área de desenho industrial, eu lembro que eu saí do trabalho e eu passei numa loja de departamento, né, que tem aquele monte de produto, de tudo quanto é coisa que você imaginar. E aquilo me encantou, eu falei assim, eu também quero desenhar.
eu quero o produto meu aqui, eu quero produtos legais. Ainda não tinha muito bem ao certo o conceito do que era o desenho industrial. Mas foi o momento que, 2 meses depois, eu comprei uma passagem, voltei, já fiz vestibular, entrei no curso de desenho industrial. Aonde? Foi em Londrina, na Unopar. Uhum. E assim começou. Mas ainda não me sentia... Ainda não tinha aquele sentimento de sou um designer de produto, né? E à medida com que foi acontecendo, aí eu acho que a minha persistência, eu tinha uma persistência em querer ganhar um prêmio de design, né? Isso era algo que me motivava. Você viu alguém ganhando? Sim. Você estudou? No período da graduação, tinham vários designers que eu tinha como heróis, Isso, assim, né? Referência, né? E eu olhava, nossa, tal designer ganhou o Museu da Casa Brasileira, tal designer ganhou o Brasil Design Awards, tal designer ganhou o Prêmio Bornancini de Design. Eu falava, gente, será que isso é possível? E chegou um momento que eu fiquei numa busca constante de querer fazer diferente, querer fazer algo bom, e a minha meta era conquistar prêmios de design. Uhum. Mas que fossem produtos não só de prêmios, mas produtos bons que de fato pudessem ir para o mercado, impactar positivamente na vida das pessoas. Eu acho que eu queria ser avaliado por bons designers. Eu acho que para mim eram referências, né? E precisava dessa validação. E de 2018 para frente, eu acho que teve uma virada de chave, que foi quando eu voltei de uma especialização que eu fiz em Kyoto, no Japão, onde tive um excelente orientador, né, Kentaro Yamamoto. Ele foi o responsável pelo projeto da VMAX, da Yamaha, então já era uma pessoa que eu admirava. E quando eu cheguei na especialização, eu nem sabia quem era meu orientador. E na hora que eu me deparei, eu falei, poxa, mas eu já li tantos livros dele, né? Então foi um momento de virada de chave. E eu acho que o período que eu fiquei com ele, eu acho que foi muito importante, porque foi aonde eu consegui montar todo o quebra-cabeça, né? E em 2018, quando eu retornei para o Brasil, aí eu comecei a aplicar todas as técnicas que eu tinha aprendido lá no Japão. Eu trabalhei em um escritório de design de produto lá, GK Design, hoje é o maior escritório de design de produto do Japão, né? E daí para frente comecei a conquistar os prêmios que eu sempre desejei, né? Então, de 2018 para 2024, até o ano passado, que foi o último prêmio que eu ganhei, foram 14 prêmios de design, né? Então, os principais nacionais, eu com muito esforço consegui, né, realizar todos eles, e também consegui prêmios internacionais, que daí eram coisas que eu já não imaginava que teria essa possibilidade, né? Às vezes a gente desmerece um pouco o nosso trabalho, né? Eram criações para premiação, que você faz para premiação, ou era algo que já estava no mercado, que você criou, lógico, e que você colocou também para o crivo dos jurados, das pessoas que analisaram? Como foi isso? Na verdade, eu nunca fiz um projeto pensando, olha, vou direcionar isso para um prêmio. Eu sempre acreditei que o prêmio ele é consequência de um bom trabalho, né? Então, teve projetos ali, a maioria dos projetos tem projetos de industriais, que eu fiz para a indústria, como também tem projetos premiados que são meus autorais, né? Então, assim, nunca foi uma vontade de falar, eu já vou fazer dessa forma para ganhar o prêmio. Não, já tem. Na verdade, o que eu sempre busquei foi, vou fazer um bom trabalho e que daí ele tenha um reconhecimento que mereça, né? E daí, com isso, teve dois IFES. O IFE hoje é o Fórum Internacional de Design, na Alemanha. Ele é o primeiro prêmio de design, né? Acho que, se eu não estou enganado, acho que ele é desde 54, né? 1954. E ele é considerado o Oscar do design. E eu consegui conquistar 2 IFES, né? E no ano passado, a gente teve um prêmio, que foi uma estatueta de ouro no prêmio Muse de Design em Nova York, né? Que inclusive até trouxe o produto aí para o pessoal ver depois, tá? Que é de uma empresa daqui de Maringá. Então tá bom, eu vou para um breve intervalo
E já voltamos aqui com a Comunidade do Conhecimento, que recebe hoje uma pessoa que, como eu disse, né, conheci o ano passado e fiquei realmente encantado com a história de vida pessoal e profissional do Carl. Esse Carl é bom falar, né? Tá certo? E a gente volta com a Comunidade do Conhecimento logo após esse pequeno intervalo. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista, e estou responsável por pautar e também apresentar algumas edições do nosso programa Comunidade. O tema de hoje é escolhido, eu creio, ser bastante interessante, porque eu também, quando mais jovem, fui desenhista, mas eu era desenhista de moda. Não foge muito, mas tem alguma particularidade, que é agradar o cliente em primeiro, né, o consumidor, assim, é a máxima de todos aqueles que produzem algo que dependa do seu talento e da sua inspiração. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com um desenhista industrial, ele é gestor estratégico de designer e ergonomia, Carl Kawasaki. Kawasaki eu conhecia do quê? É nome do quê? De moto? De moto. De moto Acho que o mais famoso é moto. É moto, né? E nós estávamos falando da sua premiação. Essa premiação, ela que você conquista, é algo que alimenta mais o seu ego, ou você acha que o Brasil e os seus colegas também ganham com isso? Você entendeu a pergunta? Sim. Porque é uma coisa, às vezes, pessoal, ganhei, mas o que isso representa dentro da categoria aqui no país? Olha, é muito legal, assim, quando conquista um prêmio, porque, queira ou não, os holofotes estão para a profissão, que muitas vezes ela não é muito falada no dia a dia, né? E uma das coisas que é muito gratificante para mim é quando eu recebi algum prêmio e daí vem mensagens ali no direct de pessoas tipo, nossa, meu, que legal, acompanho seu trabalho já tem um bom tempo, também sou estudante de desenho industrial, você sempre foi uma inspiração e tudo. E, assim, ver como movimenta, eu acho que é muito legal, porque um dia eu também fui estimulado dessa forma. Eu lembro que eu mandava mensagem sem dó para quem eu queria. E, olha, gostei do seu trabalho, parabéns, não sei o quê. E sempre tive esse retorno. Então, até pessoas que estão na graduação ou que recém-formados, uma coisa que é uma fraqueza minha, se ela falar assim, posso conversar com você? Se for sobre design, eu paro o que eu estou fazendo e eu dou toda a atenção ali para a pessoa, né? Porque eu vejo que, assim, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que o prêmio de design, ele movimenta muito a área, dá visibilidade para a área, né? Ele conecta pessoas, até dá um estímulo para quem talvez estava desanimado. Então, eu acho que o prêmio ele vai além de um simples prêmio, não é só uma medalha de ouro, um troféu. Culpa, né? Ele tem Isso. Perguntas. Você havia me dito que tem um produto que recebeu um prêmio por isso, né? Sim. Você está com ele aí? Estou com ele aqui. Então, deixa eu dar uma olhadinha, se possível. E, na verdade, assim, eu trouxe de presente para você. Você é demais, menino. Descomplicado. Quando cria o quê? Só o que está dentro? Não, ou é esse quase... eu só fiz o produto lá dentro. O produto. A embalagem, a identidade visual. Esse daqui você me deu quando a gente fez eu trouxe Miss. mais um. Mas Olha esse não ganhou prêmio ainda, tá? Gostei disso, tá? Mas ainda não. Mas esse daqui, eu acho que é o primeiro pente que fica em pé, né? Sim, a patente é minha. Isso, né? Posso pentear aqui, vai ficar muito bom. Eu vou tentar mostrar para vocês. Essa assinatura aqui também já está bem, hein?
E vamos lá, tem... Esse ganhou um prêmio. Esse ganhou um prêmio em Nova York, o Muse Design. Eu acho que eu já vi, não pessoalmente, eu vi no seu Insta. Ah, tá. Tem publicado lá sim. É um sabonete? Um sabonete. O sabonete, essa marca é a Manner, é uma marca daqui de Maringá, né? Voltada para o público masculino. E a proposta da marca é o homem explorador. Certo. Então, à medida com que você vai manuseando, você vai explorando a forma também do produto, né? E você vai conhecendo. Ele também para em pé, né? E o outro, ele já tem um desenho um pouco diferente. Esse remete mais a uma questão cítrica, remetendo a uma fruta, essa brasilidade mesmo da diversidade que a gente tem, né, de frutas. Nossa, que esse já é uma situação um pouco mais de lascado. Ele é um pouco uma questão mais amadeirada, uma questão mais de rocha, né? Remetendo mesmo a essa situação. Uma pedra preciosa que passou por uma lapidação, né? Uma Sim. coisa mais lapidação. Que legal. Obrigado, viu? De nada. Eu realmente não tinha... eu tinha visto porque eu acompanho todos vocês, assim, né, dentro dessa área da criatividade. Mas me conta também, com tantas experiências, né, o que faz você ficar em Maringá? Olha, Maringá é uma cidade muito diferente das outras do Brasil, eu acredito. Principalmente o nosso ecossistema de inovação. É uma coisa surpreendente como Maringá tem um poder de juntar boas pessoas e levar adiante boas ideias. E materializar essas ideias, não ficar só no papel, né? Então, hoje a gente tem a incubadora tecnológica daqui de Maringá, que incuba diversas empresas, né? Ela chega a gerar um faturamento milionário, né, por ano. A gente tem o Evoa também, que é uma aceleradora excelente, né? Temos o Bioma de Inovação, a própria prefeitura também se faz muito presente, né? Entre outros atores desse ecossistema. E hoje eu acredito que, independente de onde eu esteja, eu consigo atender o mundo. Então, a qualidade de vida e a beleza de Maringá eu não consigo deixar. Tá certo, mas você tem uma empresa, você está empregado, você está contratado, como funciona? Não, hoje eu tenho um escritório, Cal Kawasaki, e eu atendo sobre demandas pontuais. Então, muitas vezes, um industrial ou até mesmo uma pessoa que quer começar o desenvolvimento de um produto, ela me procura, acaba acontecendo bastante por indicação, né? Ela me procura e daí a gente começa uma conversa para entender o que ele quer e se de fato faz sentido para mim, né? Eu tenho algumas situações de éticas assim que eu não fujo. Então, não venha me procurar para desenhar uma arma ou algo que faça mal a alguém, que isso não, né? Então, também, de uma certa forma, às vezes, eu escolho um pouco os trabalhos, mas nessa questão de propósito. Hoje, para mim, o que me movimenta muito é gerar produtos que tenham propósitos, materializar algo que vai mudar a vida das pessoas. Eu vou procurar até imagens para mostrar para as pessoas que estão nos vendo. Aquela história do alicatinho lá, Sim. que foi matéria em rede nacional. Como você teve essa ideia? Foi uma encomenda ou você sentiu que alguém tinha algum tipo de dificuldade? Bom, na verdade, tudo começou... Eu estava fazendo a especialização em ergonomia na UEL, né? E eu fui cortar o cabelo e, por coincidência, lá onde eu estava cortando o cabelo, tinha uma mulher... próxima ali, fazendo a unha de outra mulher. E eu comecei a olhar aquele alicate de unha tradicional e eu falei, mas isso está totalmente errado ergonomicamente, né? Então, assim, a mão da mulher, ela é mais sensível, é uma pele mais fina, e o alicate hoje que existe, ele obrigatoriamente tem que apertar com a palma da mão. E eu falei, isso está errado. E para ela conseguir mudar o ângulo da lâmina, ela também tem que dobrar o pulso. Aí eu comecei a investigar. E, inclusive,
foi algo que eu levei muito adiante, eu investiguei de uma forma bem profunda. Aí fui entender, né, a quantidade de ler e dort que as manicures e pedicures têm por conta dos alicates. E foi o momento que eu falei assim, bom, dentro da ergonomia, a forma que estava a gente chama de manejo grosso. Você não tem muito controle, precisão. O ser humano, os movimentos que ele mais tem em precisão é pinça pulpar. Então é com o polegar e o indicador que você consegue ter a melhor situação cirúrgica ali. Uhum. E o alicate eu tentei levar ao máximo, o mais próximo possível, as lâminas para o indicador e para o polegar, né? Tanto que daí ele ficou muito mais próximo e você consegue 43 graus ali, você consegue mexer só com o dedão e o restante que você alterna com o pulso. Então logo a gente tem mais de 40% a menos de ler e dort nas mulheres. Está sendo comercializado? Ainda não. Ainda não? Isso está em negociação. Não, vamos logo ver, né, além da foto. Sim. Né, além da foto. Outra situação que penso eu ser interessante é o quanto você se desprende de alguma, não digo responsabilidade, mas de algum projeto para fazer e dar algumas mentorias e alguns cursos, né? E isso você está aberto também para levar um pouco do seu conhecimento para quem deseja isso? Sim, sim, sim. Claro, na verdade, para mim, eu acho que é um pouco da herança da cultura japonesa que ficou, que veio através do meu pai, né? Essa questão de você passar o conhecimento. O conhecimento não deve ficar com uma pessoa, né? Então, sempre estou muito aberto a possíveis parcerias, colaborações, né? Mentorias, palestras. Inclusive, mês que vem eu estou indo para Santa Rita do Sapucaí, em Minas, para dar uma palestra num evento de inovação lá. Olha, teu pai, descendente de japonês, sua mãe é maranhense? Do Maranhão. Do Maranhão. Brasileira do Maranhão. O Caio, que é teu irmão, ele faz o quê? O meu irmão, ele se formou em design gráfico, em desenho industrial, com habilitação em design gráfico, mas hoje ele é programador. Ele trabalha na parte de tecnologia. Que bom. Olha, eu primeiro quero agradecer, parabenizar você de ser um Tuxaua. Nós estamos com algumas novidades e eu vou te procurar, né? Que nós vamos ter o nosso PIN de ouro e vamos tentar. Vai ser um prazer. Vai ser uma honra. Não fechei nada ainda sem antes falar com você, porque eu sei que você entendeu o conceito, sabe, de ser um Tuxaua. Até esse final de semana eu estava assistindo Parintins, né? Que tem lá os 2 bois, e a entrada dos Tuxauas que nem tem a ala das baianas, mestre sala e porta-bandeira. No carnaval, a entrada dos Tuxauas é algo que tem uma pontuação muito grande, porque eles preservam isso de uma maneira muito forte. E a gente quer dar continuidade a isso, né? Tirar um pouquinho dos povos originários, né? E trazer essa cultura que não é ser índio, defender o índio, não é isso. É o pensamento, entendeu? Eu estava tendo a oportunidade de falar com um índio e ele falou assim, nós comemos para viver. Então, muitas coisas, numa frase, dá, né, para você que é criativo, dá um entendimento muito interessante. Sim. Mas é isso. Quero agradecer de coração e deixar, né, à sua disposição nossa TV e certamente teremos muito, mas muito ainda o que conversar e o que trazer para as pessoas e quem sabe plantar a sementinha aí da criatividade em tantos que estão às vezes só ali no celular. Muito obrigado então, Cal. Eu que tenho a agradecer pelo convite, pela amizade também. É um prazer imenso poder estar aqui junto com você hoje, né? E com certeza teremos muitos outros momentos por aí. Com certeza, né? Nem tenha dúvida disso, né? Mas tá bom, o Comunidade do Conhecimento, ele vai ficando por aqui, mas quem está lá em casa pode rever este programa em nossas redes sociais e principalmente em nosso canal
do YouTube. Assista esse ou outros, se possível compartilhe, né, esse conteúdo e certamente numa próxima oportunidade nós estaremos aqui sempre focados na educação. A educação, ela é, sem dúvida, o conhecimento, é sem dúvida o agente de transformação de um povo, de uma cidade. Você que teve em tantas culturas, você sabe o que representa isso. Então tá bom, Cal, grande abraço, até uma próxima e a você também, até uma próxima oportunidade. Até lá.